O milagre aconteceu porque ele levou a sua fé imperfeita. Você viu no texto que ele estava duvidando. Você viu no texto que ele estava frustrado e que ele não tinha fé suficiente para ver o milagre acontecer, porque a fé dele era imperfeita. O nível de fé dele estava abaixo das ações da sua vida. Mas Jesus não levou em consideração isso. E isso aqui acontece muitas vezes na nossa vida. Deus, muitas vezes, não leva em consideração a nossa falta de fé. Tem muitas vezes que nós não temos fé para acreditar que Deus vai fazer, e Deus faz do mesmo jeito. Isso tem um papel didático de Deus, é nos mostrar que a nossa fé ela pode crescer, que a nossa fé ela pode amadurecer, que a nossa fé pode romper. Aí sim nós vamos lá na frente crer que Deus pode fazer. Muitos sofrem porque acreditam que precisam ter uma fé impecável para serem ouvidos por Deus. Mas esse texto mostra que uma fé pequena ela pode crescer, que uma fé ferida pode ser restaurada. O homem estava frustrado, mas saiu dali com uma fé restaurada. O homem estava desanimado, frustrado. Imagina a situação mental, esse homem está como nada mais importa, eu preciso de um milagre, eu preciso que Jesus me atenda. Eu preciso que a minha vida seja transformada. Imagina como é que estavam as coisas na cabeça, como que eu vou levantar amanhã, como que eu vou seguir a vida, meu filho está sofrendo com essa situação. O lar desse homem estava acabado emocionalmente. Mas isso vai mostrar que a fé dele pode ser restaurada. Que uma fé misturada com dúvidas ainda pode alcançar a graça divina. Por isso que essa palavra tem poder de nos transformar, porque ela vai nos mostrar que nós não precisamos ser tão perfeitos assim, nós só precisamos confiar no Senhor. Nós não precisamos ter uma fé gigantesca para que Deus possa nos ouvir. Quantas orações foram feitas até mesmo sem acreditar na existência de Deus, e Deus se manifestou para mostrar que Ele existe. Quantos testemunhos temos na história de pessoas que iam contra a palavra, que iam contra Deus, achavam que Deus não existia, até o momento que eles estavam diante de uma situação desastrosa em sua vida, e eles clamaram: Deus, se o Senhor existe, entra com providência, e o Senhor entrou. Eles não tinham fé nem para acreditar que Deus existia, mas Deus não levou em consideração, porque Deus conhece a nossa natureza. Nós não somos super-homens, nós somos seres humanos de carne e osso, cheio de sentimentos. A Bíblia ela vai mostrar exemplos fantásticos de fé, vai mostrar exemplos sobre a importância da fé, e eu quero ler alguns textos para nós entendermos o quão é sério diante de Deus a fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra impossível é muito forte. Sem fé é impossível. Não tem outro meio, não tem outra forma de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, olha que forte essa palavra, e que se torna galardoador dos que o buscam. Se eu creio em Deus, creio que Ele existe e me aproximo dEle, Ele se torna, Ele não era, mas agora por eu crer, Ele se torna galardoador. Galardoador é abençoador. Ele me abençoa porque eu estou o buscando. Então, se você busca Deus e crê que Ele é Deus, e que Ele está no controle de todas as coisas, e que você tem fé nele,
Então tenha certeza que esse Deus, o qual você está buscando, vai se tornar teu galardoador. Você vai ser abençoado. E sem medo de errar, o seu estágio emocional, físico, espiritual, financeiro, vai ser uma crescente. Para que se cumpra a palavra, porque Deus é galardoador dos que o buscam. Mas veja a importância da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora um outro texto, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Veja a salvação tão poderosa, mas ela vem através de nós por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando eu creio no Senhor, quando eu creio que Jesus é o meu Salvador, então que se abre o meu coração, a sua divindade, o seu senhorio, com fé, eu recebo dele a salvação. E isso é um dom de Deus. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé, e não por vista, ou não pelo que vemos. Se a gente andasse pelo que nós víssemos, nós estávamos perdidos. A nossa visão não consegue enxergar nem o amanhã. Por isso que nós andamos por fé. O cristão anda por fé no Senhor. Fé em saber que se eu não estou enxergando amanhã, Deus está enxergando. Fé. Agora esse texto aqui é fantástico. Evangelho de Mateus 21:22. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo. Tudo é uma máxima. Mas esse tudo também tem uma restrição. Tudo de acordo com o que está na palavra de Deus. Deus se compromete em dar, se você cumprir os princípios que Ele estabeleceu. Se você cumprir os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra, nada é impossível para você. Se abre um leque de revelação aqui com base nesse texto. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, não nós. Mas quando nós andamos com base na sua palavra, esse Deus do impossível entra em ação para transformar todas as coisas possíveis, se estivermos na palavra. Jesus, ele nunca ensinou que a fé, ela vai criar o poder, mas a fé, ela vai acessar o poder. Observe, porque para Deus não haverá impossíveis. Isso está em Lucas 1:37. No original grego, essa palavra ela quer dizer o seguinte: nenhuma palavra da parte de Deus será incapaz de cumprir-se. Nenhuma palavra da parte de Deus será incapaz de cumprir-se. Ou seja, Deus vai cumprir tudo o que Ele falou. A impossibilidade, ela não está em Deus. A fé é o canal que nos conecta ao que Deus deseja realizar. Se Deus te lançou uma palavra, se Deus tornou a palavra dele rema no teu coração, que é uma palavra diretiva daquilo que está na palavra, que vem de forma personificada a cada um de nós, então nós precisamos crer que isto vai ser realizado, independente se é grande ou se é pequeno, porque a grandeza das coisas, das limitações humanas estão relacionadas aos seres humanos, não a Deus. Porque se para Deus Ele criou os céus, a terra, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, se para Deus Ele criou toda a estrutura do ecossistema e criou você, será que Ele não tem poder para fazer mais alguma coisa? Será que Ele não tem poder para criar coisas novas? Você já estudou a complexidade do ser humano? Você vai ver que o DNA de Deus está no ser humano, e a complexidade se torna um complexo para nós. Mas para a perfeição de Deus,
Nunca foi um complexo, foi simples, fácil. Aleluia. Eu estou sentindo o poder de Deus emanando desse altar aqui, para trazer uma mudança sobrenatural à sua vida, a esse ambiente, a essa casa. Aleluia. Glória ao Senhor. Mas para finalizar, o que tudo é possível não significa que teremos tudo o que desejarmos, que nunca sofreremos, que toda oração será respondida da forma que esperamos e que a nossa fé vai obrigar Deus a agir. Precisamos entender isso, porque nós temos exemplos na Bíblia. Por exemplo, Jó sofreu, mas sempre teve fé em Deus e não foi isento do sofrimento. Jeremias sofreu, sempre teve fé em Deus, mas Deus não o isentou de sofrer, mas provou que pela fé eles alcançaram as promessas. Paulo, os mártires de Hebreus 11, todos eles homens que sofreram, mas viveram pela fé, porque a nossa fé, nós precisamos entender que a nossa fé não é triunfalista, e nem teologia da prosperidade, não é pensamento positivo. A nossa fé, ela não é uma ferramenta para controlar Deus. A nossa fé é a nossa confiança no caráter imutável de Deus. Eu não mudo Deus porque eu tenho fé, mas a fé é um viés, um canal que me conecta ao poder de Deus. Se Deus quer isso para a minha vida, eu tiver fé, pode ser pequena, mas se eu tiver fé, eu viverei o que Deus quer para a minha vida. Porque a fé vai me conectar ao seu poder. A fé vai me conectar ao Deus das causas impossíveis. Agora, a nossa maior expressão de fé, a nossa maior demonstração, não é dizer, Deus fará exatamente o que eu quero, mas dizer, Deus fará o que é melhor para mim. Isso é fé madura. Porque a fé inconstante, ou a fé de um menino na fé, é achar que porque ter fé vai mudar Deus, vai fazer Deus um escravo dos meus desejos, dos meus caprichos. Isso não é uma fé madura. Uma fé madura é reconhecer que Deus sempre fará o melhor por mim. Foi isso que Jesus fez no Getsêmani. O que Jesus disse? Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus tinha uma fé amadurecida, tanto por conhecer o Pai da forma que conhecia, mas também pelo seu sofrimento, por tudo o que padeceu. As Escrituras dizem que Jesus, por tudo o que padeceu, foi obediente. Isso é fé madura. É entender que, embora as circunstâncias sejam terríveis, Jesus precisou passar pela cruz. Jesus precisou passar pela prensa do óleo, que é o Getsêmani. E passou sozinho, em agonia, em oração, porque os seus amigos não conseguiram passar com ele. Adormeceram, não suportaram, porque tem coisas na nossa vida, tem pressões, tem esmagamentos, que é nós e Deus. E eu preciso ter uma fé madura para entender, está doendo, parece que vai me matar, parece que eu vou ser destruído, parece que não tem solução. A fé madura me faz entender que mesmo que doa o quanto doer, Deus não perdeu o controle. Eu estou nas mãos de Deus. Deus está moendo, porque é para extrair o óleo que vai sair dessa moedura. Esse óleo que vai curar a sua família, esse óleo que vai servir de testemunho para transformar a sua empresa, para transformar as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa aguentar o Getsêmani e ter fé madura para entender que Deus está ali com você. Porque a gente não vai entender tudo. A mente de Deus está tão acima da nossa que Deus se utiliza de todas as situações para o seu benefício.
Quando a nossa fé amadurece, nós vamos entender que Deus nunca perdeu o controle, que as situações pareciam que estavam fora do controle, estavam fora do nosso controle, não de Deus. Deus estava usando aquela situação para te fortalecer, para te ensinar, para te mostrar o que é dependência dEle, para mostrar que você não tem poder, que o poder vem dEle, para mostrar que tem situações que fogem do nosso controle e que Deus está sempre pronto para mudar todas as situações. Tudo é didático, tudo é para o meu benefício, para o teu benefício. Então, quando você tem uma fé madura, você entende que o que está acontecendo de difícil não é para te matar, é para te aproximar de Deus. Isso é o amor de Deus para se revelar aos seus filhos. Quanto maior for as aflições, mais consolo de Deus você vai receber. Quanto maior for as aflições, mais perto de Deus, se você se achegar a Ele, Ele vai estar de você. Porque às vezes, quando está tudo bem, os nossos ouvidos não conseguem captar os sussurros de Deus. Agora, quando tudo está indo de mal a pior, que nós corremos aos seus braços, nós ouvimos até mesmo a sua respiração. Qualquer sussurro nós escutamos, porque estamos nos braços de Deus. Então não se desespere porque as coisas estão difíceis, apenas tenha fé. E não pense que a sua fé precisa ser gigante para Deus entrar com providência, não precisa ser gigante, apenas tenha fé que Ele é poderoso para fazer. E espere os dias passar, porque quando terminar o processo, você testemunhará o milagre. E você vai ver que tudo aconteceu para o seu benefício. Não foi para te destruir, foi para te ensinar. Foi para te fazer grande, foi para te honrar. Foi porque Deus estava disposto a se revelar para você. Só não saia do processo. Só não abandone o processo. Só aguente, permaneça. Deus nunca vai te provar além das suas forças. Quando você estiver desanimado, frustrado, peça ajuda, liga para alguém, ore, dobre os joelhos, clame ao Senhor. O Espírito dele que está dentro de você vai te renovar. Nós nunca estamos sozinhos, jamais estaremos. Para concluir, as aplicações para os nossos dias. A palavra de Deus precisa ser aplicada o tempo todo, para que a gente possa colocar em prática a nossa fé, liberarmos as palavras proféticas do Senhor, palavras que têm poder para transformar a nossa história. Há relacionamentos dentro da nossa família que parecem impossíveis de serem restaurados, mas a nossa fé continua crendo que Deus pode transformar. No ministério, às vezes ministério estagnado, pessoas resistentes ao Evangelho e projetos aparentemente inviáveis. A fé ela continua trabalhando, porque conhece o Deus do impossível. Tem situações que às vezes fogem o nosso controle. Eu volto a frisar essa palavra, porque realmente tem situações que, se nós olharmos para a situação, nós não vamos ver saída de lado nenhum. Às vezes tem projetos que estão parados por causa do medo, por causa de uma dúvida muito grande. Será que vai dar certo? Se o projeto é de Deus, já deu certo. Você só precisa avançar, colocar em prática e dando os passos. Sabe o que é confiar em Deus? É você pegar na sua mão e segui-lo. Ele vai na sua frente, você não conhece o caminho, mas você está seguindo. Se o teu filho tem confiança em você, faça esse experimento com ele. Manda ele fechar os olhos, pegue na sua mão e caminhe e peça para ele te seguir. Se ele confia em você, ele vai te seguir, porque ele sabe que estará seguro. Assim é nós com Deus. Pegue na mão do Senhor e vá atrás dele. Ele está cuidando de você, ele sabe o que é seguro para você.
Na nossa vida espiritual, há pessoas que são presas em vícios, em traumas emocionais, feridas, situações que foram traumáticas. Agora o Evangelho ele proclama que Cristo ainda transforma vidas. Se você tem traumas, faça como esse pai, se jogue aos pés do Senhor. Se você tem situações na sua vida espiritual que não consegue romper, se joga aos pés de Jesus. Clame socorro por Jesus. A disposição de Jesus em te atender é mais rápida do que a sua disposição de chegar até Ele. Porque para você chegar até Jesus tem uma luta emocional que precisa ser quebrada. Tem uma barreira emocional que precisa ser quebrada. Às vezes o passo de nós sairmos da nossa situação e chegarmos até Jesus são dias, meses, às vezes anos. Mas quando chega aos pés do Senhor, a rapidez em atender é muito maior do que a nossa demora em chegar. Então não demore em chegar se você tem uma situação que você precisa de Jesus. E todos nós temos. Não protele, não pense que Ele não vai te ouvir. Ele vai te ouvir sim, Ele já está te ouvindo. Nas crises, quando os recursos acabam e as portas se fecham, a fé ela precisa recordar: Deus não está limitado pelas circunstâncias. O céu não tem crise. O trono de Deus jamais esteve em crise. Deus nunca esteve em crise. Nós é que temos crises. As nossas bagunças aqui da terra é que nos causam crises. Mas o céu é organizado, há um plano perfeito, há um Deus que está no trono, há um Deus que governa o universo e a sua mente não entra em embaraço. Ele nunca esteve em crise. Então coloque a sua fé em Deus, porque Deus não está limitado às circunstâncias. Tudo é possível ao que crê. Não é uma exaltação do poder humano. Esse tema que o pastor Mauro, inspirado por Deus, colocou, tudo é possível ao que crê, não é uma exaltação do poder humano, é uma exaltação da suficiência divina. A fé bíblica não diz eu posso tudo. A fé bíblica diz Deus pode tudo. E porque Deus pode tudo, o crente pode caminhar em confiança, mesmo que não vê saída. O apóstolo Paulo diz, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. O segredo nunca esteve na força do homem, mas no poder daquele em quem ele crê. Ficamos em pé. Eu gostaria de fazer um convite para você, que assim como esse pai já bateu às vezes em muitas portas, já procurou muitos meios, já fez de tudo para que a sua vida, para que a sua história fosse mudada, e não encontrou mudança, até hoje. Porque hoje, se você tiver fé, tomar a posição e vir até Jesus, Ele vai tornar possível. Perceba que não foi Jesus que foi em direção àquele homem. Jesus estava descendo do monte. Foi o homem que foi em direção a Jesus. E às vezes o convite é exatamente isso. Por que é feito o convite? É o meu passo de sair do meu lugar e vir aos pés do Senhor. Mas Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Por que eu preciso vir para o altar? A palavra de Deus está sendo liberada desse altar. Há um rio do Espírito que está fluindo desse altar. Se aproxime do altar, se aproxime do Senhor que está emanando desse altar. E você vai ter acesso pela fé
ao poder que está emanando desse altar, que vai transformar a sua história. Se você tem fé para acreditar que a sua vida pode mudar hoje, vem aqui para o altar. Toma esse passo de fé. Faça como esse homem. Eu vou até Jesus. Mesmo que a minha fé seja pequena, eu vou até Jesus. Porque eu entendo que eu não preciso ter uma fé gigante para mover o braço de Deus. Eu só preciso acreditar que Ele existe. Eu só preciso acreditar que Ele tem poder para transformar a minha história. Eu só preciso acreditar que nessa noite será uma noite onde eu vou testemunhar que Deus entrou com providência. Você precisa acreditar nesse Deus. Você precisa acreditar que Ele tem poder para transformar a sua vida. Você precisa acreditar que as causas são impossíveis para você, não para Deus. E que não existe nada, nem espiritual, nem físico, que Deus não possa atingir, que Deus não possa tocar, que Deus não possa mudar, porque Ele tem poder. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos pelo efeito da sua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Nós te louvamos, Senhor, porque pela fé nós acreditamos que a nossa vida vai mudar. Que esse culto foi um divisor de águas. Senhor, nós acreditamos que pela fé está fluindo desse altar o seu poder para entrar com providência em todas as causas e tornar possíveis. Senhor, nós rogamos para que tu entres em providência nas famílias, Senhor, nos lares, nas enfermidades que às vezes assolam a nossa vida. Senhor, tu tens poder para curar os enfermos. Sim, cura, Jesus. Entra com poder para curar agora, Senhor, para arrancar as enfermidades que estão alojadas no corpo. Senhor, se tem pessoas que estão escravizadas nessa noite por espíritos malignos, nós ordenamos no nome de Jesus, para que esses espíritos saiam dessas vidas, para que essas pessoas vivam felizes, vivam prósperas, possam ter acesso à vida em abundância. Nós oramos, Senhor, para que o seu nome venha a ser glorificado, para que a sua glória tome esse lugar. Nós oramos para que teus filhos recebam renovo. Nós oramos para que teus filhos sejam ativados nos dons. Nós liberamos desse altar palavras de vida, palavras de bênção, palavras proféticas, para que haja transformação, para que haja mudanças, para que venha fluir o seu rio entre nós, no nome de Jesus. Volte para o seu lugar adorando o nome de Jesus. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Te adoramos, Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor para aqueles que não participaram. Vou pedir para o irmão Vicente ajudar nós a ministrar a ceia. Então, os irmãos que não participaram da ceia, aqui à minha esquerda, vamos ministrar agora. E os demais que participaram, nós queremos agora liberar a bênção apostólica, a bênção final. Erga sua mão para o céu. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e dizemos:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aleluia.